Olá pessoal, Deus abençoe você, seja bem-vindo a mais um vídeo do Bíblia Todo Dia. Vamos continuar então o livro de Atos dos Apóstolos, refletindo sobre o capítulo 4, 5 e 6 do livro de Atos. E eu quero me concentrar em duas coisas hoje. A primeira delas é sobre como a igreja cheia do Espírito Santo reagia com os de fora num ambiente de perseguição e adversidade. E a segunda coisa eu quero falar sobre o episódio no capítulo 5 de Ananias e Safira. Você possivelmente já leu aí na tua devocional no capítulo 3, no dia anterior, que Pedro e João curaram um homem coxo de 40 anos na porta do templo. Esse homem curado tem o templo aberto à sua frente, não podia entrar porque era coxo, mas depois que foi curado pode entrar. Ele aproveita a oportunidade, entra para glorificar o nome de Deus e agradecer, louvar o nome de Jesus pela sua cura. Só que todos aqueles que estavam dentro do templo ficaram surpresos com esse acontecimento, porque diariamente eles viam esse homem à porta do templo pedindo esmolas. Ele não era um coxo? Quem foi que curou isso? E aí ele fala, foram esses homens. E não me interessa no nome de quem ou através do que, mas foram eles que me curaram. E aí Pedro e João usam essa oportunidade para pregar mais uma vez o nome de Jesus Cristo. Em Atos capítulo 2, Pedro usa uma oportunidade, prega e 2.000 homens se convertem. Aqui ele prega e mais 3.000 homens se convertem. Tanto que o texto diz que agora o número de membros da igreja chega a ser 5.000 pessoas. Olha que coisa mais interessante. Então mais 3.000 homens receberam a mensagem em seu coração e aceitaram. Mas nem todos os ouvintes receberam a mensagem da mesma maneira. Os religiosos da época, os responsáveis ali pelo templo, incitados por ciúmes, não admitiram isso. Como que pode esses homens vir aqui, ensinar isso daí, fazer todo esse burburinho no templo? Não, nós não aceitamos isso. E movidos por ciúme, encontraram motivo para prender Pedro e João. Qual que é o motivo? Não, eles estão ensinando em nome desse tal de Jesus. É uma doutrina estranha para nós. Então nós vamos prender ele. Só que a prisão dos apóstolos não demorou muito tempo. Se você ler na sua Bíblia aí, o capítulo 4, versículo 14, vai dizer que nada tinham que dizer em contrário. Não tinham motivo, na verdade, para mantê-los presos, então eles foram soltos. E quando Pedro e João foram soltos, eles retornaram para a igreja, para a família da fé. E quando eles chegaram na igreja, eles contaram todas as coisas que aconteceram. É isso que diz o capítulo 4, verso 23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Eles foram lá e contaram para a igreja, nossa, a gente foi preso porque pregou o evangelho, o nome de Jesus, curamos um homem, e aí eles nos ameaçaram prender, nos ameaçaram agredir e nos deram uma ordem para que parássemos de pregar o nome desse Jesus, e eu em algum momento cheio do Espírito Santo disse não, porque cabe a mim obedecer a Deus e não a vocês, mesmo debaixo de tanta ameaça. E aí a igreja foi ouvindo isso, o texto diz que a igreja olha para a grandeza de Deus, louva a Deus. E a resposta aqui no verso 29, capítulo 4, como que a igreja reagiu diante da perseguição. Atos 4, 29 diz assim, Senhor, olha para as ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do teu nome, do nome do teu servo Jesus Cristo. Olha que coisa mais interessante, irmãos. Eles acabaram de vir e compartilhar com a igreja que foram perseguidos, oprimidos, atacados. E a resposta da igreja quando oram não é Senhor, nos esconda dos perseguidores. A resposta deles não é Senhor, livre eles de toda perseguição. Senhor, que esses homens saiam daquele lugar e essa porta fique aberta e livre para a pregação do evangelho. Não. A resposta da igreja aos apóstolos que acabaram de dividir uma perseguição foi o quê? Senhor, faz o seguinte, dá mais oportunidade ainda para eles pregar a tua palavra com intrepidez. Nem falam sobre livrar de perseguição. E o texto diz que depois que eles terminaram de orar, o lugar onde eles estavam, eles ficaram cheios do Espírito Santo e o lugar tremeu e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Olha como é a igreja. A igreja é uma igreja corajosa, uma igreja imparável, uma igreja que triunfa diante das adversidades e dos desafios. Como tem sido você? Como tem sido você, igreja, nos dias de dificuldade? E se nós sabemos que vivemos, por exemplo, um ano anterior muito difícil,
né? Mas como você se comportou nele? Você se parece com esses homens imparáveis e corajosos ou você reagiu de uma maneira diferente? Né? Quero te dizer assim que como homem de Deus, nós esperamos dias de maior seriedade. Como você, igreja e família da fé, vai se comportar nesses dias? Como se não bastasse, esses homens foram presos mais uma vez no capítulo 5, verso 17. Diz que o sumo sacerdote se levantou da seita dos saduceus e, tomados de inveja mais uma vez, prenderam os apóstolos e recolheram eles à prisão pública, Atos 5,18. Aí o verso 19 diz que um anjo de noite aparece, abre a cela, eles saem e o anjo diz assim, vocês vão sair daqui e já vão pregar direto no templo. E o texto diz assim no verso 21, tendo ouvido isto que o anjo falou, logo ao romper do dia entraram no templo e ensinaram. Os caras eram presos, mas na primeira oportunidade que tinham, voltavam a fazer a pregação do evangelho. O motivo que para quem prendeu era o motivo que deveria levar eles à prisão outra vez. Mas eles não estavam nem um pouco amedrontados, nem um pouco acuados debaixo dessa ameaça. Quanto mais a igreja era espremida, mais ela avançava. Essa é a primeira reflexão que eu compartilho com você. Quando você nasceu de novo, você foi feito nova criatura, você nasceu de Deus, você é parte dessa família. Que família? Dessa família corajosa, que triunfa e glorifica o nome de Deus diante das adversidades. A segunda coisa que eu quero compartilhar com você é o episódio de Ananias e Safira. Você também percebeu que essa igreja, ela nasce e se desenvolve numa atmosfera de muita generosidade e socorro. O texto de Atos, lá no capítulo 2, diz que eles tinham muitas coisas em comum, que ninguém passava necessidade, ninguém padecia de coisa alguma, que homens de Deus vendiam propriedades e terrenos e depositavam isso nos pés dos apóstolos, tanto para a pregação do evangelho quanto para socorrer os necessitados, e a igreja nasce debaixo desse ambiente de generosidade. Deus não mandou eles venderem os terrenos, mas eles faziam isso com voluntariedade, com amor, com esmero. E aí, Ananias e Safira entraram na fila desses homens justos. E eles prometeram vender um terreno, entregar o valor ao pé dos apóstolos, mas prometeram ao Espírito Santo, só que o texto diz que eles mentiram ao Espírito Santo e morreram. Algumas pessoas, lendo esse texto rapidamente, sem prestar atenção nos detalhes que são importantes, elas são tentadas a pensar que Deus, na verdade, foi muito severo, que ele não deveria, ou que eles não mereciam tal juízo da parte de Deus. Mas eu queria conversar com você um pouquinho sobre isso e te fazer olhar com uma outra perspectiva para esse texto. A primeira coisa, você precisa entender que Deus, na verdade, não combateu Ananias e Safira. Deus combateu uma obra do diabo. Deus, na verdade, ele não quis pôr ponto final em Ananias e Safira, que faziam parte da igreja, uma igreja que Jesus ama. Ele quis pôr ponto final a um propósito do diabo que estava tentando disseminar algo na igreja. É isso que você precisa entender. O capítulo 5 diz que eles foram cheios em seu coração do diabo. Olha que coisa mais interessante. No capítulo 2, a igreja é cheia do Espírito Santo. Mas no capítulo 5, já está mostrando que alguns permitiram seu coração estar cheio do diabo. O texto diz assim, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Segunda coisa, ele combate uma mentira. Segunda coisa, versículo 9, vocês entraram em acordo para tentar o Espírito Santo. Então, olha que coisa interessante, eles conspiraram contra Deus. Se Deus não coloca um ponto, se Deus não barra, se Deus não resolve essa situação ali, uma semente de descaso seria plantada na igreja no começo. Se Deus não encerra aquele propósito maléfico do diabo dessa maneira, uma semente de descaso e que deprecia o temor e o compromisso com os votos com Deus, seria plantada e a igreja cresceria nesse ambiente. O irmão lá fez voto e não cumpriu, ele prometeu ao Espírito Santo, ele não fez nada, então a gente pode viver de qualquer maneira. Mas porque Deus não permitiu que isso fosse proliferado na igreja, olha qual foi o resultado. O texto diz em Atos 5,5, ouvindo as palavras, Ananias caiu e morreu, ou expirou.
sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Olha que coisa interessante. Se Jesus não resolve essa situação, se o Espírito Santo não resolve essa situação, uma semente de descaso seria semeada, mas porque Deus interviu, mas porque Deus não permitiu que esse homem mentisse ao Espírito Santo, uma semente de temor agora foi derramada sobre a igreja. E o texto diz, não somente quando Ananias morreu, mas quando Safira morreu, a mesma coisa aconteceu. Versículo 11 de Atos capítulo 5. Sobreveio grande temor a toda a igreja e todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Ou seja, se Deus não resiste a esses homens, a igreja observa e nasce e se desenvolve num ambiente de relaxo, que deprecia a lealdade, a fidelidade aos votos, a desonra. Mas porque Deus interveio, agora a igreja cresce com muito temor. Nós aprendemos uma lição muito importante aqui, que quando se assume um voto cujo descaso ameaça a unidade da igreja e representa uma oposição a Deus, uma providência precisa ser tomada. No caso de Ananias e Safira, a morte. A punição imediata para eles só aconteceu para o bem da própria igreja. Outra coisa interessante, Deus não pune assim todos os pecados, né? Deus não pune assim os pecados dos homens. Nós vemos Deus adiando a punição dos pecados, não porque Ele não os observa ou não os releva, mas porque, de acordo com 2 Pedro 3,9, é para que o pecador se arrependa, para que esse homem use a oportunidade da misericórdia de Deus para voltar atrás do seu pensamento ou de um coração cheio de desejos diabólicos. Né? E fica uma lição para a gente finalizar essa reflexão, que é a importância de honrarmos os nossos votos. Né? Deus não havia imposto isso, vendo os terrenos e oferta, e não, eles voluntariamente fizeram um voto com Deus, mas não honraram, e o Espírito Santo levou a sério esse voto. Como você leva a sério os votos? Né? Como você conduz os votos que você faz com Deus? Né? Essa reflexão do livro de Atos 4, 5 e 6, o desejo do meu coração é que Deus ministre muitas outras riquezas contidas nesses capítulos no teu coração. Deus abençoe e até amanhã.